Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, em casa, com suas famílias. E hoje, como vocês podem, se vocês estão acompanhando aí o canal, a cada quinta-feira tem sido um jovem diferente que tem trazido a reflexão. E essa semana eu fiquei encarregada de trazer um pouquinho da palavra pra gente refletir. E eu pensei muito no que eu poderia falar. E, na verdade, eu embasei aquilo que Deus falou no meu coração com uma palavra que o pastor Rogério deu em 2012, lá na igreja, num culto da noite, sobre Atos 16. E desde quando falaram comigo, né, já tem quase um mês isso, eu pensei que eu gostaria de falar sobre crise de identidade, que eu acho que é uma coisa muito pertinente e por causa dessa pandemia toda, por causa do caos que a gente anda vivendo, tantas perdas que a gente sofreu nesses últimos anos, eu acho que é uma coisa inevitável para qualquer um de nós. E isso tem falado bastante ao meu coração, e como eu acho que a palavra tem que servir primeiro para a gente e depois para o próximo, saibam que primeiro Deus tratou comigo para poder vir aqui falar com vocês. Então, eu tava hoje, né, terça-feira, vocês estão vendo na quinta, mas eu tava hoje preparando a mensagem e eu sentei com o meu caderninho aqui, que eu tenho há muitos anos, e eu uso esse caderninho para anotar pregações, para anotar orações e tal. E em 2012 eu anotei uma palavra do pastor sobre quando Deus abala os nossos alicerces. Talvez o pastor nem se lembre, mas eu estava folheando o meu caderninho hoje para poder achar uma página em branco para anotar aquilo que eu ia falar. E eu passei por essa página onde eu anotei essa palavra do pastor e fez todo sentido para mim. E eu fiz um link entre aquilo que eu queria falar e o que o pastor falou naquele dia. Então, o título da minha mensagem, se eu ainda não falei, porque eu não me lembro, é Qual é a minha identidade? E por que eu trouxe esse tema, né? Muitas vezes quando a gente passa por perdas, sejam perdas de entes queridos, seja perda tanto pelo fim de um relacionamento, como pelo fim de uma amizade de anos, a gente sempre passa por um momento assim de reflexão sobre aquilo que nós somos, porque inevitavelmente essas pessoas têm um espaço muito grande, né? Tomam um espaço muito grande na nossa vida. E a perda dessas pessoas, seja por qualquer tipo, a pessoa não precisa ter falecido propriamente dita, mas só pela perda daquele laço isso pode causar um impacto na gente, porque as pessoas vêm e fazem parte daquela pessoa que nós somos, né, de quem nós somos. E a perda da convivência com aquela pessoa pode trazer um impacto muito grande pra gente. E aí, para embasar essa reflexão, eu colei do pastor, na verdade eu me inspirei nele, e eu trouxe o texto de Atos 16, do 23 ao 34. Então, enquanto vocês vão abrindo aí a Bíblia, eu vou dar um leve panorama para vocês do que tá falando aqui nesse versículo, nesse capítulo, aliás. Então, nesse capítulo, Paulo e Silas estão, chegando a Filipo, que é uma cidade não sei se é cidade, né? Acho que é uma província. É uma cidade. Filipos era uma cidade da Macedônia e era uma colônia romana. E então Paulo e Silas chegam em Filipo, trazidos por Deus, para pregar a palavra ali naquele lugar para aquelas pessoas. E aí eles
passaram, né, algum tempo proclamando sobre a palavra de Deus ali naquele lugar. E dali a um tempo, uma mulher escrava começou a seguir eles por todos os lugares que eles iam. E ela gritava, né, que eles eram discípulos e que eles anunciavam a salvação. E aí, então, em certo momento, Paulo se aborrece, porque aquela mulher, na verdade, ela estava endemoniada e possuída por um espírito de adivinhação. Então, Paulo se aborrece com aquela mulher, seguindo eles e gritando. E aí ele vira para ela e fala para que aquele demônio saia, né? E aí os donos da escrava, que ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia, ficaram muito enfurecidos porque Paulo fez aquilo e levaram Paulo e Silas para as autoridades romanas, né? E aí eles dizem que o Paulo, né, estava infringindo as leis e os costumes daquele lugar, tal, e eles começam a bater em Paulo, aquela multidão que está ali reunida, começa a bater em Paulo e Silas, e eles ficam bem machucados, e a partir desse momento eles são jogados na prisão. E aí começa a parte que eu separei para que a gente pudesse ler. Acredito que vocês já tenham conseguido abrir. Então, capítulo 23, a partir do 23 até o 34. Então, tá falando assim: depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça isso, todos nós estamos aqui." Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Crê no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa." Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria porque agora criam em Deus. Então, naquele momento que Paulo e Silas estão lá presos e a cadeia, né, estremece e Deus abre tudo, o carcereiro pensa: meu Deus, os presos fugiram, porque acho que qualquer preso, ou a maioria, fugiria se estivesse no lugar deles. Mas aí o carcereiro vê que, na verdade, Paulo e Silas, apesar de estarem livres, continuam lá na cela, e isso serve como um testemunho, né, de caráter e integridade daqueles dois homens. E aí isso impacta o homem que então aceita Cristo, aquele Cristo que eles tanto proclamavam, que ele tinha visto o poder desse Deus, né, a partir desse estremecer, e também a integridade desses homens que podiam muito bem ter fugido, mas na verdade não, que eles continuaram ali. E provavelmente se eles tivessem fugido, aquele carcereiro seria sentenciado à morte, alguma coisa assim, seria penalizado. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? O que isso tem a ver com a questão da identidade? Muitas vezes na nossa vida, Deus
estremece os nossos alicerces. E é necessário que Deus faça isso para que a gente possa enxergar a sua face em nós. Isso ele faz em vários momentos da Bíblia. Ele fez com Jó, ele fez com o próprio Paulo. Jó, que perdeu a família, perdeu tudo que tinha. Deus balançou aquele homem e virou de cabeça para baixo. Mas, posteriormente, depois que Deus terminou o processo que ele tinha feito com Jó, ele restituiu tudo em dobro. E o próprio Paulo, que nos tempos da Bíblia se tornou um grande profeta, um grande evangelizador, na verdade era Saulo, ou seja, Deus balançou os alicerces daquele homem e ele assumiu uma nova identidade, que agora era Paulo. Então, muitas vezes na nossa vida a gente vai passar por perdas, a gente vai passar por sofrimentos, a gente vai passar por doenças, por diversas condições difíceis que a gente não sabe lidar, porque a gente é humano. Mas Deus usa esses momentos como está usando, tenho certeza, essa pandemia para moldar o nosso caráter através de uma sacudida aí na nossa vida. E ele molda, o nosso coração, o nosso pensar, o nosso falar através dessas coisas, porque a gente é cabeça dura, gente? Isso eu falo, acho que por todos nós, eu sou muito cabeça dura. Então, muitas vezes a gente só aprende no tranco. E, infelizmente, a gente tem que passar por momentos ruins para aprender algumas coisas. E nesses momentos é que a gente percebe que a nossa verdadeira identidade está em Cristo. Que, na verdade, tudo que a gente é e tudo que a gente possa ser não importa se não for para Ele, Porque lembra daquela música que fala assim: pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. É mais ou menos isso, Deus morreu a nossa morte para que hoje a gente vivesse a sua vida. E qual sentido a nossa vida teria se a gente não vivesse para Cristo? Certo? E aí eu deixo no final, para fechar, um texto muito, muito bonito, que está lá em Gálatas 2:20 e que fecha tudo aquilo que eu falei agora com chave de ouro. Dá um tempinho aí para vocês abrirem. Gálatas 2:20, Novo Testamento, lá no finzinho da Bíblia. E aí, esse versículo fala isso aqui, ó. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu acho que fecha com chave de ouro. Deus é a resposta para tudo. Deus é a resposta para tudo. E nos momentos em que a gente não sabe quem é, em que a gente está perdido, que a gente não sabe o que fazer, a resposta está nele, na palavra dele. Porque ele morreu a nossa morte para que a gente vivesse a sua vida. E é mais do que uma honra viver a vida dele. Que a gente possa fazer isso com orgulho, Que a gente possa vestir essa designação, com orgulho. Porque a gente está sendo chamado de filho de Deus. E isso é incrível. E a gente não merece, mas Deus nos dá mesmo assim. Então, que a gente possa tirar esse tempinho aí, que a gente não tem muito o que fazer, a não ser ficar em casa e orar e falar com Deus, para refletir um pouquinho sobre essa palavra, para refletir um pouquinho sobre tudo aquilo que o pastor tem falado, que os outros jovens também trouxeram, Jonathan, Larissa, Abele, e que a gente possa sair desse momento mais forte, mais fortalecido na palavra e em quem nós somos em Deus. Amém? Que vocês possam ficar aí com
com o Senhor, que eu espero que todos estejam seguros e bem, e tô morrendo de saudade. Não vejo a hora de a gente poder se abraçar novamente e cultuarmos a Deus um do lado do outro. Um beijo. Queridos, que bom ouvir a palavra dos nossos jovens. Que alegria vê-los comprometidos com Deus, estudando a palavra de Deus, praticando nas suas vidas os valores, Senhor, da palavra de Deus. Muito obrigado. Nós gostaríamos de orar pelos nossos pedidos, orar pela recuperação da família do Ribeiro, da família do seu cunhado Joselito, agradecer a Deus por aqueles que já se recuperaram, família da Simone, Dr. Augusto, Solange, Priscila, Vitor, todos esses que já têm, Vera, que já têm melhorado, e nós ficamos muito felizes com a recuperação, todos eles têm se recuperado, né? E nós ficamos felizes com isso, graças a Deus, né? Porque nós temos tido bons índices de recuperação daqueles que ficam acometidos do Covid. Nós queremos lembrar de orar também pela família do Bessa, que certamente ainda tem experimentado alguma tristeza pela perda do seu irmão. Então nós vamos estar orando, nós estamos juntos em oração e isso é tão bom. E vamos agora orar e pedir também pelas nossas autoridades, como nós sempre fazemos. Vamos orar? Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelas tuas muitas bênçãos. Muito obrigado pelos jovens, Senhor, de nossa igreja. Eles são tão amados, são tão preciosos, Senhor. Põe tua mão sobre eles, põe tua mão sobre suas famílias, Senhor. Abençoa todos, dirige a todos de uma forma, Senhor, amorosa, graciosa, Senhor, como o Senhor sempre tem feito. Abençoa a liderança de juventude, abençoa, Senhor, a Juliana, abençoa a Laílson, Senhor. Abençoa a nossa igreja, os líderes dos trabalhos diversos, com crianças, Senhor, com adolescentes, com jovens. Muito obrigado por tudo. Senhor Deus, abençoa os líderes da nossa pátria, aqueles que nos governam. Dá a eles, Senhor, sabedoria vinda do alto, Pai. Que possam tomar decisões acertadas, que possa haver entendimento, que possa haver cooperação entre eles e cooperação com a Tua vontade sobre eles. Senhor, fortalece os bons, retira os maus, eu te suplico. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã, sexta-feira, nós estaremos juntos aqui com Oração e Ação Kids, com o trabalho voltado para as crianças da nossa igreja. 19h30, não perca. Até lá.